Senhor, nós vamos agora ler a Tua palavra e primeiro eu oro pela vida dos meus irmãos, pela vida de todos aqueles que vão ouvir a palavra do Senhor e estão aqui para aprender algo do Senhor. Eu oro por eles, por todos aqueles que vão ouvir essa mensagem, que em nome de Jesus o Teu Santo Espírito faça aquilo que só o Senhor é capaz de fazer quando nós falamos em nome do Rei Jesus. Que a vida do Senhor transborde no coração de cada pessoa. Oro por mim, porque eu preciso muito da Tua graça. Eu não consigo por mim mesmo falar nada a respeito do Teu reino, nada do Senhor. Eu preciso da unção do Teu Santo Espírito e também eu peço em nome de Jesus para que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e seja gracioso para comigo, para que eu possa expor a palavra do Senhor também de modo claro. Abençoe-nos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus missionário é o tema da série de mensagens que nós estamos tendo aqui na igreja no mês de junho. Então, o mês de junho todo a gente está falando sobre o Deus que é missionário. Eu lembro que na semana passada eu iniciei dizendo que a missão, ela não é da igreja. A missão é de Deus. E a igreja se envolve com a missão de Deus, porque Deus quer que o seu povo fale a respeito dele, né? Então, o tema Deus missionário está voltado em cima dessa tese principal, e a gente está navegando junto com Jonas. Não é uma navegação muito tranquila, né? Porque quando ele entra no barco teve uma grande tempestade, e a gente está falando um pouquinho sobre esse tema Deus missionário com base no livro de Jonas. Um livro intrigante, né? Que provoca muitas sensações no nosso coração. E hoje a gente vai então continuar a observar essa história com H, diga-se ainda de passagem do que eu falei na semana passada, essa história que nos encanta e essa história que nos desafia a viver a missão de Deus no mundo. A gente observou o capítulo 1 na semana passada e hoje a gente vai observar o capítulo 2. E a característica do capítulo 2 aí está na cara, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver a característica do capítulo 2, que é o Jonas dentro de um grande peixe e a oração do Jonas dentro desse grande peixe, no ventre do grande peixe, né? A oração praticamente é o capítulo todo, então a gente vai comentar um pouquinho sobre esse tema, obviamente, né? Mas eu gostaria de pedir licença para você e não ler apenas o capítulo 2, mas eu queria voltar e ler do capítulo 1, o versículo 17. Eu queria ler a partir do versículo 17 do capítulo 1, e aí a gente lê o capítulo todo de Jonas, capítulo 2. Tá bom? Então eu vou ler capítulo 1, versículo 17, entro no capítulo 2 e termino o capítulo 2. Então vamos acompanhar a leitura. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo eu gritei, tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas se me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça.
descia até os fundamentos dos montes, descia até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, Deus meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Amém. Deparou o Senhor um grande peixe. Que história fascinante essa de Jonas, né? Eu falei na semana passada que Jonas, ele não foge de uma tarefa missionária. Eu quero pegar o gancho da semana passada. Quando a gente fala muito em missão, a gente fala muito de tarefa. O que eu tenho que fazer? Quais são as tarefas que eu tenho que exercer para que eu cumpra com a missão de Deus no mundo? Mas Jonas não foge de uma tarefa missionária. Diz o capítulo 1 que ele não fugiu da tarefa, ele se dispôs. O problema nosso não é disposição, o problema nosso é relacional. Jonas não foge de uma tarefa missionária, Jonas foge do Senhor. Jonas foge de uma relação com Deus. E eu disse que a missão não começa numa tarefa, a missão começa numa relação com Deus. E aí, já que o Jonas é esse, como as crianças conhecem, o profeta fujão, não é? E a gente tem muito do Jonas, né? A gente tem muito do Jonas na nossa vida. Já que ele é o fujão, e que ele não foge da tarefa, mas foge do Deus da missão, como é que o Deus da missão, então, fez para lidar com um profeta que fugiu dele? Chega a ser cômico, né? Porque o Deus missionário tem que fazer missão com o seu próprio profeta, né? Ele tem que fazer missão com aquele cara que era para falar dele. E o cara resolve fugir. Ele diz, não, eu vou ter que agora fazer missão com o meu próprio povo, né? E eu também falei disso também na semana passada. Até lembrei aquele texto em Apocalipse, que a igreja é tão ensimesmada, que a igreja se acha tão dona de si, que ela trancou o Senhor Jesus do lado de fora da igreja, e do lado de fora da igreja está Jesus batendo. Me lembra também outra, porque eu estou agora com muita criança em casa, né? Então só ouço música de criança, né? Toque, 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 alguém me bate a porta, né? Conhece essa música, né? Eu sei que vocês conhecem. Tá bom, vamos lá. E a igreja tranca o Senhor da igreja do lado de fora. E ele diz, olha, abre a porta, porque eu quero entrar com vocês, quero cear com vocês. A gente usa esse texto para evangelização. E se você quer usar esse texto de modo correto para evangelizar, então evangeliza a gente, porque o texto é para a igreja. É interessante, a igreja tranca o rei dela para fora. Como é que Deus faz missão agora com o seu profeta? O que ele resolve fazer? Bom, eu li aqui no versículo 17, no capítulo 1. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. Veja a cena. Jonas é descoberto no capítulo 1, pegam Jonas e jogam Jonas no meio do mar. E esse é um detalhe interessante. Que diz o texto que Jonas foi tragado. Olha, Jonas não se afogou. Jonas não se afogou. Ele foi salvo por um grande peixe que engoliu ele, botou ele no ventre e disse, pronto, agora aqui você não vai morrer afogado. Jonas não se afogou, ele foi engolido. Ele foi salvo pelo Senhor e que o colocou dentro do ventre de um peixe grande. E aí, Jonas precisou descer até
um lugar onde ele nunca imaginou na vida dele que ele poderia ir. Ele teve que ir a algum lugar onde ele nunca imaginou na vida que ele pudesse chegar. E o lugar onde Jonas estava, que é dito na palavra como o ventre do peixe, a gente pode fazer uma interpretação muito bacana sobre o que seria o ventre do peixe. Primeiro, o ventre do peixe é o ventre do peixe. Tá? Eu não sei se você já teve essa experiência, mas o ventre do peixe é o ventre de um peixe. Eu espero que isso não aconteça com você. A segunda coisa é que no ventre do peixe você não conversa com ninguém, a não ser com Deus. Certo? Eu imagino também que no ventre do peixe não tem a iluminação adequada para você, cortar suas unhas ou pensar na vida, né? Se bem que é um bom lugar para se pensar na vida é no ventre do peixe. O ventre do peixe é um lugar de confinamento. O ventre do peixe é um lugar onde o profeta Jonas está sozinho, sem ninguém. E é um bom lugar de confinamento, é um bom lugar para a gente rever as nossas intenções, sejam elas quais forem, e em qualquer âmbito que se trate a respeito do reino de Deus. E aqui no caso, é bom a gente ir para um lugar de confinamento para a gente ver quais são as nossas reais intenções na tarefa missionária e na nossa relação com Deus. Eu me lembro que vou confessar um pecado, né? Falei hoje de manhã que a gente está aqui para se expor, e a gente tem que se expor numa geração onde as pessoas querem viver no anonimato, né? Então eu vou ser o primeiro a dar a cara a tapa e a gente vai seguindo, não é? Espero eu. Mas eu me lembro que em 1999, eu vou dizer que recebi o chamado do Senhor para o ministério pastoral. E eu deixei meu trabalho e fui trabalhar com o meu pastor, né? E fiquei leigo, então não ganhava absolutamente nada. O meu pastor, com um homem misericordioso, de vez em quando me dava uma ofertinha, e era assim que eu vivia. Passei 4 anos assim. Fiquei 4 anos trabalhando na igreja onde eu era ovelha, como pregador leigo, dê o nome que você quiser. E uma das tarefas que eu tinha, que o meu pastor me incumbiu, foi o seguinte: Vila, tem um bairro lá em Leme que se chama Itamaraty. Eu quero que você vá evangelizar lá. Fechou. Eu era cabeludão naquela época também, né? O pessoal mais aqui, quando eu cheguei, sabe como é que eu era bonitão. Tem fotos, o pessoal tem foto. O pessoal mais maldoso tem foto. E aí, como é que eu ia? Eu tenho o meu jeito, né? Então eu botava um all-star no pé, botava um all-star, uma bermuda, botava uma bolsa parecida com a que eu estou hoje, assim, e botava panfleto, botava minha Bíblia, botava caneta, óculos escuro e ia. Eu tinha um detalhe, tá? Eu tinha 2 brincos na orelha. Misericórdia. Eu ia. E era fantástico. Porque eu ia de porta em porta, sem saber aonde ir. Eu lembro que eu era tão louco. Eu acho que eu preciso resgatar um pouco, talvez, dessa loucura. Eu chegava a me ajoelhar no meio da rua. Dizia assim: Deus, onde é que o Senhor quer que eu vá? Qual é a rua hoje? Qual é a agenda? Eu levantava e ia. Os caras ficavam me olhando assim. Eu dizia: qual é? Quer conhecer o Jesus de Nazaré? Era assim. Era nesse time. Eu lembro que eu fiquei um tempo assim, depois eu fui para o IBEL, passei 1 ano no IBEL, e chegou um pastor novo na cidade que ia pegar todas as pessoas que eu tinha contato lá. Eu criei vários contatos, quase que eu plantei uma igreja lá. E aí eu peguei esse pastor, e o pastor, quando sai do seminário, sai teólogo, né? O pastor, quando sai do seminário, sai teólogo. E o meu pastor sabia
do esquema, disse assim, acompanha o Vila lá, vai um dia com o Vila lá em Itamaraty. Só que eu não sabia de nada, né? Eu cheguei lá em Itamaraty, já fui me ajoelhando, bora ajoelhar, o cara, o que é isso, cara? Você está louco? Você está louco? É? Eu falei, bora rapaz, vamos lá. E eu me lembro, eu estou falando aqui sobre o confinamento e as intenções do nosso coração, porque eu tive muita experiência profunda lá naquele bairro de Itamaraty, pregando o evangelho lá. Mas, seja por imaturidade, ou fosse por desejo de reconhecimento, tantas e tantas foram as vezes em que eu queria que o meu nome saísse no boletim da igreja, dizendo, olha, mais uma casa, o Vila, pastora, mais uma casa o Vila conseguiu para a gente fazer um grupo pequeno lá. E eu ficava doido porque isso não acontecia. E aquilo falava, mas poxa, mas por quê? Mas por quê? E Deus dizendo, não, você precisa de um lugar de confinamento para confessar seu pecado para mim, porque a intenção que você está fazendo a missão tem intenções boas, mas tem intenções que não são boas. O lugar de confinamento é um lugar de cura. O lugar de confinamento é um lugar de solitude. O lugar de confinamento é um lugar onde a gente pensa sobre as nossas reais intenções dentro da tarefa missionária. E o ventre do peixe, como eu bem disse, é o lugar onde Jonas nunca imaginou na vida que ele ia estar. O ventre do peixe, que é esse local de confinamento, é o local oposto a tudo aquilo que o Jonas, ainda como profeta, e sabendo do desafio e do salário que o profeta recebia na época, que eram as famosas chibatadas e a opressão do povo, e o povo querendo perseguir o profeta, ainda assim, o ventre do peixe não era um lugar almejado. Não era um lugar desejado. Ninguém aqui... Qual é o seu sonho de consumo? Conhecer o ventre de um peixe e ficar lá 3 dias e 3 noites. Vamos contextualizar, né? Qual é o seu sonho de vida? Meu sonho de vida é ficar trancado num quarto 3 dias e 3 noites escuro, sem comer e sem nada. Isso é sonho que se diga. Você falar isso para mim, eu vou ter que ter um aconselhamento pastoral com você muito tempo para tentar entender esse seu sonho doido. O ventre do peixe, além de ser um lugar de confinamento, o ventre do peixe também é um lugar de improbabilidade. E por que eu estou dizendo que o ventre do peixe é um lugar de improbabilidade? O que um profeta faz? Ele profetiza. O profeta prega. Agora, como é que um profeta profetiza dentro do ventre de um peixe? Para quem ele vai falar? Então eu fico meio que imaginando Jonas dizendo assim, eu sou profeta, o que é que eu estou fazendo aqui? Para quem que eu prego? E aí eu imagino aqui na minha limitação hermenêutica, eu imagino também Deus meio que respondendo para ele da seguinte maneira, como é que você quer profetizar se nem ao menos me ouvir você quer? Como é que a gente quer falar a respeito de um Deus que morreu na cruz do Calvário, que vivo está, que subiu aos céus e que um dia vai voltar e retornar? Como é que a gente quer falar desse Deus se nem ao menos ouvi-lo nós fazemos? E deixa eu dizer uma coisa para você. Ouvir é muito mais do que compreender o que é dito. Ouvir é muito mais do que você terminar um processo de comunicação que seja inteligível, que você conseguiu compreender. Ouvir é muito mais do que isso. Ouvir é você se submeter àquilo que você ouve. Não é compreender, é se submeter. O verbo ouvir do latim vem de obi audire. E obi audire no latim, sabe o que significa? Não é apenas ouvir, é obedecer. Ou seja, escutar com atenção e se submeter àquilo que eu ouço. Ouvir não está ligado apenas à compreensão. Ouvir está ligado a uma postura em se submeter àquilo que é dito. Eu ouço e obedeço. Obi audire. Eu ouço, eu obedeço. Então obedecer
ou escutar com atenção, tem um lugar muito especial na missão de Deus no mundo. Porque obedecer nesse sentido, que é você ouvir, escutar com atenção, faz muito sentido para a missão. E por quê? Porque antes de falar com alguém, o profeta Jonas precisava estar atento à voz de Deus. E esse é um movimento que eu e você precisamos ter na nossa vida. A gente precisa, antes de falar com alguém, ter tempo para ouvir de Deus a respeito de nós, a respeito dele, e porque também não a respeito de um alguém. E é exatamente nesse cenário que o ventre do peixe cumpre com o seu papel na vida do profeta Fujão. Não há como nós estarmos na missão de Deus se nós não tivermos um lugar de confinamento, um lugar onde a única coisa que exista seja eu e Deus, Deus e eu e mais ninguém. E quando eu falo de lugar de confinamento, eu estou falando o que alguns das disciplinas espirituais trabalham sobre você separar tempo e lugar para isso. O lugar de confinamento não é a medida vou trabalho. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, porque Tu és eterno, porque o Senhor vive, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Não é isso que eu estou falando. Esse movimento é importante? É. Tem o seu lugar? Tem. Lugar de confinamento não é isso. Lugar de confinamento é você separar tempo, separar a sua agenda e dizer, agora eu não estou para ninguém, agora eu estou fechado, agora eu estou dentro do peixe, ninguém fala comigo, ninguém vai me incomodar, porque está eu e Deus, Deus e eu. A gente quer fazer missão falando. A gente quer pregar o evangelho falando, é lógico, é óbvio. Mas tem um verbo antes. Eu ouço antes de falar. Aliás, como é que você aprende a falar? Ouvindo. Jesus fala um pouquinho sobre isso. Quando ele diz, olha, quando você for orar, você entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai que está em segredo, em secreto. Entra e fecha a porta. Tem muitas histórias que falam dos monges do deserto. Os monges do deserto, eles eram cristãos que buscavam na solidão uma experiência autêntica com Deus. E esses caras, eles se isolavam, eles buscavam o deserto porque eles queriam viver com Deus. Eles estavam desejosos de fugirem daquela vida religiosa, dessa vida meramente de aparências, essa vidinha com palavras bonitas, essa vidinha, sabe, de ir à igreja dominicalmente, sem entender sem deixar passar por nós no meio da semana aquilo que a gente ouve no domingo, sabe esse negócio que não acontece entre nós e não acontece no mundo contemporâneo? Pois é. Esses monges do deserto, eles insistiam que para viver com Deus eles precisavam começar por baixo. E para eles o que eles diziam? O que é começar por baixo? Começar por baixo é você primeiro reconhecer as suas paixões. Começar por baixo é você reconhecer as regiões sombrias da sua alma. Essas regiões que só você sabe, que só você mexe e que mais ninguém sabe. É bonita a história desses homens. Eles diziam que antes de você querer enfeitar o seu telhado, o telhado da sua casa, talvez o melhor lugar para você começar a limpar seria o sótão. Você descer até o sótão, é aquele lugar úmido, o lugar da nossa alma escondido. O sótão é um lugar pouco visitado, um lugar onde quase nunca a gente vai. É um lugar assustador, é um lugar desprezível. Sabe por quê? Porque é lá que a gente abre a porta e de lá de cima a gente empurra com o pé todas as mazelas da nossa alma, até as intenções missionárias distorcidas do nosso coração, a gente empurra para o sótão e fica lá.
Agora, o problema do sótão é que além dele ser escuro, ele é como o ventre do peixe. Ele é silencioso. E se tem uma coisa que incomoda a mim e a você, se tem algo que incomoda a nossa geração, é o silêncio. O silêncio nos incomoda, a gente não sabe lidar com o silêncio. O nosso silêncio incomoda. Por quê? Porque o nosso mundo ensina que a gente tem que sempre fazer barulho. O nosso mundo ensina que a gente tem que sempre falar alguma coisa. A gente não pode ficar em silêncio para ouvir absolutamente nada. E aí a gente está sempre muito pronto para falar e pouco para ouvir a Deus. E aí é que a gente precisa de um grande peixe. A gente precisa de um grande peixe enviado por Deus que nos salve do barulho da nossa alma e nos leve para o sótão para a gente poder compreender, quem sabe, também o sótão alheio. Isso é missão. A missão é você compreender o seu sótão. Descobrir quanta impureza e quanta sujeira tem lá, quantos ratos tem ali. E você ser capaz de olhar nos olhos do outro e respeitar o sótão dele. Porque você sabe que a diferença do seu para ele é nenhuma. E o ventre do peixe é importante para isso. O confinamento é importante para isso. E o profeta Jonas, ele precisou primeiro se calar para depois falar. Ele precisou fechar a boca para depois abrir. E esse aprendizado só vem por uma via. Só tem um jeito da gente aprender esse negócio. Oração. Oração. No capítulo 2 você vê o registro do profeta Jonas orando, né? Capítulo 2, versículo 1. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus. Quando foi que Jonas orou antes? Quando ele orou antes no livro? Não orou. Ele não ora quando ele vai para Tarsis. Ele não ora quando ele decide, não, eu não vou para Nínive, vou para Tarsis. Ele não ora, ele não fala com Deus. Deus, olha, é o seguinte, o Senhor falou comigo, mas eu não vou fazer o que o Senhor está dizendo. Ele não ora quando ele foge do Senhor. Ele não ora no meio da tempestade. E é até constrangedor, porque os marinheiros que são pagãos chegam para ele e dizem assim, meu amigo, você está dormindo? Levanta e ora, busca o seu Deus aí. Quer dizer, o cara que ora não está orando. O cara que era para estar orando não ora, está dormindo, de boa. Né? Eu estou de boa. Jonas só vai orar no ventre do peixe. Porque o confinamento exige isso de mim e de você. Porque no ventre do peixe, no confinamento, a gente entende que a razão da nossa vida não está nas coisas que a gente tem, ou até nas coisas que a gente perdeu, mas a razão da nossa vida está naquele que é. Aquele que é o Verbo, Jesus de Nazaré. É nele. E é no confinamento que a gente aprende essas coisas. A primeira reação de Jonas, depois de ter sido salvo pelo peixe, salvo por Deus, através do peixe grande, a primeira reação dele foi orar. Agora, ele ficou 3 dias e 3 noites, não foi isso? Eu não sei quando é que ele foi que ele orou, né? Eu tenho para mim que o cara era meio teimoso, eu acho que foi bem no último dia mesmo, assim, já que esse peixe não vai me vomitar, então eu vou orar. Não vai rolar nada mesmo, deixa eu falar com o pai e vou resolver minha vida, porque eu acho que onde eu estou aqui não tem mais jeito para mim. Vou orar. E a gente percebe alguns elementos interessantes na oração de Jonas. Eu tentei avaliar aqui a oração de Jonas, versículo por versículo, e eu cheguei a algumas conclusões. Primeiro, nesses elementos. No versículo 2, você encontra um profeta que está extremamente angustiado,
E ele reconhece a sua angústia, e além dele reconhecer a sua angústia, ele diz assim: ele me respondeu, ou seja, eu estou angustiado, e ainda assim Deus respondeu a minha oração. Ele ouviu, e ele viu a minha angústia. No versículo 3, Jonas reconhece que estar no ventre do peixe não é um acaso. Ele reconhece que estar no ventre do peixe é a mão de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você: talvez Deus queira colocar você dentro de um lugar confinado para você aprender dele. E isso pode ser qualquer situação. No caso do profeta foi o peixe. No seu, eu não sei o que pode ser esse lugar de confinamento. Pode ser problemas na vida, pode ser problema de saúde, pode ser problema financeiro, eu não sei. Eu sei que coisa boa que não é. Você vai dizer para mim que o ventre do peixe é um lugar bacana para se estar. Então no versículo 3 ele reconhece que estar no ventre do peixe é mão de Deus. No versículo 4 ele faz menção do templo. Ele fala: será que eu ainda vou estar lá? Será que eu ainda vou voltar ao templo? Ele está com saudade de casa. Ele está dizendo assim: Deus, será que um dia eu vou voltar a ver o templo? Agora, o que é estranho nesse negócio é que ele fala do templo, mas ele esquece que o templo é um lugar de comunidade. O templo é um lugar onde as pessoas estão reunidas. E ele perdeu a oportunidade, aqui até então, de estar no meio de pessoas e promover aquilo que ele vê no templo. Povo. Ele não foi para Nínive. E Deus precisava tratar isso no coração dele. Versículo 5 e versículo 6. Ele ventila a hipótese da morte. Ele fala: não vai ter jeito para mim. Onde eu estou aqui o negócio está complicado. No versículo 7, ele diz que chegou a um estado tão profundo de angústia, que aí ele lembra do Senhor e ora. Olha onde começa a oração. Olha o reconhecimento dele. Ele chegou num estado tão profundo de angústia no ventre do peixe, que esse estado de angústia fez ele orar. Aí eu pergunto para você: você quer que eu ore por você para que você aprenda a orar? Porque se você disser: não, pastor, eu quero que o senhor ore por mim porque eu quero aprender a orar. Bom, então, se você quer aprender a orar, possivelmente um peixe grande vai te engolir. Não vai ser bom. Por um aspecto. Por outro, você vai crescer em maturidade. Por outro, você vai aprender mais do Senhor. Por outro, você vai conhecer mais a respeito de você mesmo. Ele chega num estado tão profundo de angústia que ele lembra do Senhor e ora. Pense, uma ferramenta poderosa de Deus para ensinar a gente a orar: sofrimento, angústia. No versículo 8, ele reconhece, olha que interessante. No versículo 8 ele reconhece que Deus pode ser misericordioso com os pagãos. E ele fugiu de quem? Dos pagãos. Ele está no ventre do peixe por quê? Porque ele não foi pregar para os pagãos. Mas lá no ventre do peixe, orando, ele tem um lapso de consciência. E aí ele diz: não, Deus, o Senhor pode ser misericordioso com os pagãos, com quem não quer saber do Senhor. E aí a gente chega no versículo 9, que para mim é fundamental na oração desse profeta. Porque no versículo 9 a gente vê 3 elementos. O primeiro, ele fala de novo sobre o templo, quando ele se refere a oferecer sacrifícios. Senhor, eu quero oferecer sacrifícios, como referência ao templo. Então ele está dizendo: não, Deus, o Senhor vai ser misericordioso também comigo. Olha que interessante. Ele diz que primeiro Deus pode ser misericordioso com os pagãos. E agora ele está dizendo que Deus pode ser misericordioso com ele. Então ele está dizendo: bom, Deus, o Senhor pode ser misericordioso com quem o Senhor quiser, não tem diferença. Olha que interessante, ele está sendo tratado. Então ele fala sobre oferecer sacrifícios. Eu estou com saudade do templo, eu quero voltar. O segundo elemento que a gente vê no versículo 9 é também muito interessante, porque ele diz assim: o que votei, pagarei.
Ó, cabra macho, o que votei, eu pagarei. Ou seja, Senhor, se o Senhor me... Mas já fez essa oração? Senhor, se o Senhor me tirar dessa, eu prometo, eu levo o pastor da igreja para comer na churrascaria segunda-feira. Nem vou tomar cafezinho hoje à noite, eu vou esperar. Deus vai dar essa bênção para você. Ele diz para Deus, o que eu votei eu vou pagar. Ele está falando em relação a quê? Ele está falando do seu caráter profético. Ele falou assim, Deus, eu vou cumprir com a tarefa comum de um profeta. Qual é a tarefa comum de um profeta? Qual é a tarefa comum de um profeta? Não, eu sabia que vocês iam falar isso, por isso que eu perguntei. Não é pregar a respeito de Deus. É ouvir de Deus, para depois falar alguma coisa. O profeta não fala por si só. O que a gente encontra em toda a história dos profetas? Assim veio a palavra do Senhor a fulano de tal. O cara não chega e fala assim, gente, reúne aí que eu quero dar uma palavrinha para vocês. Vai tomar pedrada. Bom, se bem que também em nome do Senhor também tomaram, né? Mas os profetas não falam em nome dele. Eles falam, veio a palavra do Senhor a mim, eu vou dizer para vocês o que é que ele falou para mim. Então, a função do profeta é ouvir, para depois falar. Veja como a nossa mente está viciada nesse negócio, eu quero falar. E a missão não começa no falar, a missão começa no ouvir a Deus, para depois você interagir com as pessoas. É isso que Jonas está dizendo, eu vou votar, eu vou cumprir aquilo que eu votei. Eu vou ouvir o Senhor. Eu vou ouvir o Senhor. E vou falar o que o Senhor quer que eu fale. Ou seja, Senhor, eu estou disposto para ir para Nínive. Se o Senhor me tirar do ventre desse peixe, eu prometo que eu vou para Nínive. Qual é o resultado desse tipo de oração? Eu vou chegar lá para frente. Eu vou chegar a falar sobre isso agora. E o terceiro elemento do versículo 9 é que ele fala, ao Senhor pertence a salvação. Se converteu. Aí o cara já está quebrantado. Não, Deus, só o Senhor pode salvar. O Senhor pode salvar os ninivitas. E se o Senhor quiser, o Senhor pode lembrar de mim aqui debaixo desse oceano e me tirar daqui. O Senhor pode me tirar desse lugar de confinamento. Quando a gente olha a oração de Jonas, Eugene Peterson comenta que Jonas fez uma oração aprendida. Eugene Peterson fala sobre isso no seu livro A Vocação Espiritual do Pastor. Ele faz uma análise da oração de Jonas e ele diz, Jonas faz uma oração aprendida. Por quê? Alguém ensinou ele a orar? Sim. Quem? O livro de Salmos. Jonas ora os Salmos. Há uns anos para trás, bem para trás, eu preguei uma série aqui, não foi? Orando com Salmos. E eu preguei durante um mês alguns salmos que eu escolhi para a gente aprender a orar com os salmos. É isso que Jonas está fazendo. Ele faz uma oração aprendida. Ele ora os salmos. Ele lembra de textos bíblicos, ele lembra de expressões poéticas dos salmos, e ele aplica esses textos na oração e no contexto que ele está vivendo. Então, a oração de Jonas é o caminho contrário do que é ensinado no mundo contemporâneo hoje. O mundo contemporâneo hoje é bacana, né? Mas você edita essa aí. A oração de Jonas é o caminho contrário do que se ensina no mundo atual. Porque as orações no mundo atual hoje, como é que são ensinadas? Você tem que ter essas expressões abertas. Você tem que falar o que está dentro de você. Eu acho que isso tem o seu lugar, é assim mesmo.
Mas eu concordo também com o Eugene Peterson na tese de que a gente tem que, à medida que a gente lê mais a palavra, as nossas orações refletem mais a própria palavra. E à medida que a gente ora mais a palavra, nós oramos mais em conformidade com a palavra, com a vontade de Deus. E isso também está muito relacionado com a missão. O modo como você se envolve com o mundo, o modo como você se envolve no trabalho, o modo como você se envolve com o seu pai, que você não aguenta mais, com a sua mãe, e você vive reclamando, não, porque meus pais, e depois chega os pais para o pastor, porque os meus filhos. Vamos aprender a orar mais. Talvez esses dilemas acabem. O modo como a gente interage com o mundo, a oração vai ajudar a gente a perceber essas coisas, a perceber esses elementos. Mas nós não oramos, nós queremos resolver as coisas de sopetão. Passando o cartão, rapidinho. Digito a senha, resolve o problema. Eu defendo essa ideia. As nossas orações, elas também devem se tornar mais bíblicas, à medida em que a gente enche a nossa alma da palavra de Deus. Eu concordo com o Eugene Peterson. E à medida que a gente ouve a Deus em oração, nós nos enchemos de Deus, e quanto mais nós nos enchemos de Deus, mais nós transbordamos de Deus para as pessoas que nos rodeiam. E aí sabe qual é a conclusão que eu chego? Eu chego na conclusão de que a oração, de algum modo, me empurra para o coração de alguém. Quanto mais tempo com Deus eu tenho de oração e de intimidade com Deus, mais o meu coração vai se compadecer ao coração de alguém. Eu já compartilhei isso também com vocês. As vezes em que eu menos oro, são as vezes em que eu estou mais insensível para as pessoas. Ah, pastor, estou precisando de ajuda. Pede ajuda para alguém. Se vira aí. Pastor, pode fazer uma visita? Não dá não, minha irmã. Deus abençoe a sua vida. Mas às vezes em que eu oro mais, é às vezes que eu estou mais sensível. A pessoa passa, nem pede nada, eu já estou lá. Deixa eu te ajudar, deixa eu lavar seu pé, deixa eu fazer alguma coisa. Eu amo você. Esse processo acontece no coração da gente, e isso também está muito envolvido com a missão de Deus no mundo. Eu percebo que à medida em que a gente ora, a oração, essa intimidade com Deus, ela nos empurra para o próximo. Agora eu preciso levantar um problema muito sério. O contrário também é verdadeiro. Porque se a oração for o cumprimento de um ato religioso, ao invés de me aproximar de alguém, eu vou me afastar das pessoas. E tá assim de gente que diz que tem vida de oração, mas não se aproxima de ninguém em missão. Vou dar um exemplo. Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano, não foi? Lembram desse texto? Lembram dessa história? E como é que Jesus fala? Como é que o fariseu orava? O fariseu levantava a voz assim, né? Imponente, e dizia assim: Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aleluia. Eu quero te agradecer, Senhor, porque eu não sou igual esse povo que está aqui. Povo aqui. Sou igual a vocês, não. Senhor, eu quero te agradecer porque eu não sou ladrão. Eu quero te agradecer porque eu não sou corrupto. Eu quero te agradecer porque eu não sou adúltero. Eu quero te agradecer porque eu não sou como esse povo que está aí. E olha, Senhor, eu quero te agradecer agora mais e mais porque eu não sou igual àquele ali. Se eu fosse igual a ele, Senhor, eu ia ficar muito bravo. Muito obrigado porque eu não sou igual àquele publicano. E como é que o publicano orava? Não conseguia nem olhar para o céu. Ele apertava o seu peito e dizia: Deus, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha vida. Qual é o resultado da oração do fariseu? O coração do fariseu na parábola está próximo ao coração do publicano? Não. Está quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância. Tem muita gente que, em nome de uma religiosidade vazia, usa o aspecto da oração
para dizer que é um fenômeno espiritual, mas que na verdade diz que ora, mas o seu coração não se compadece do coração de ninguém. E eu tenho a impressão de que Jonas é um tipo assim. Eu tenho a impressão de que Jonas ora, mas a sua oração no capítulo 2 não o levou ao coração e não o levou a ser próximo dos ninivitas. Eu tenho a impressão de que Jonas é aquele tipo de cara que ora, mas ele mesmo não quer ser mudado com a oração que faz. Eu tenho a impressão de que ele é muito mais um religioso do que um arrependido aqui no capítulo 2. E é isso que me intriga. Porque o Jonas do capítulo 2, o Jonas do capítulo 3 e o Jonas do capítulo 4, para mim é o mesmo do Jonas do capítulo 1. Mas pastor, olha que oração linda que o Jonas fez no capítulo 2. Aí, quantas orações lindas eu e você não fazemos durante a semana, se é que as fazemos. Mas que mesmo orando, o nosso coração não se converte ao coração do outro. Quantas e quantas vezes a gente diz, não, porque eu orei hoje. Orou? Que maravilha, quanto tempo você orou? Orei 1 hora, aleluia. Orou 1 hora, mas não tem a capacidade de nas outras 23 horas do dia conectar o seu coração ao coração de alguém na missão de Deus. Oração para mim não é apenas um relacionamento que eu mantenho com Deus, mas a oração me leva a me aproximar do coração de uma outra pessoa. E para mim Jonas é o típico cara que ora como um aspecto religioso, mas ele não se compadece dos ninivitas. A gente vai ver isso na semana que vem. Mas é óbvio, está na cara. Aí você diz, não pastor, mas lá no capítulo 3, o senhor vai pregar isso na semana que vem, a gente vê que Jonas pregou para os ninivitas. Aí eu vou dizer assim para você, sim meu irmão e minha amada irmã, ele pregou para os ninivitas, mas qual foi o sentimento dele à medida que ele pregou? À medida que ele pregava? Sermãozinho xoxo de Jonas. Qual foi o sentimento? Eu falo, já adianto, o sentimento dele foi de raiva. Não, esse povo não pode ser salvo, Deus. O Senhor vai salvar, porque eu sei que o Senhor é Deus misericordioso. É por isso que eu não queria vir para cá. Eu tenho a impressão de que Jonas cumpre uma agenda religiosa para tentar driblar um juízo maior de Deus. Agora, com isso eu também não estou dizendo que a oração de Jonas não é uma oração verdadeira. Certo? Eu não estou dizendo que a oração de Jonas não é uma oração verdadeira. Agora, eu vou fazer uma contrapartida novamente. Nem tudo que é verdadeiro pode despertar a verdadeira condição da realidade humana no nosso coração. Jonas orou, mas eu não vejo uma mudança na matriz do Jonas, na realidade do que era o profeta Jonas. E esse é um perigo. Sabe por quê? Porque em nome da missão de Deus nós podemos orar, mas o nosso coração pode continuar fechado para aqueles que precisam de misericórdia. Nós podemos orar como religiosos, mas nada vai mudar no nosso coração. E sabe qual é o resultado disso? Nós vamos nos envolver com a missão de Deus, com os olhos altivos, com posturas comparativas e com preconceitos extremos. Se é que existe preconceito extremo, porque todo preconceito é extremo. E aí a gente pode ter alguns lapsos de consciência, como Jonas. Jonas, no meio da sua oração, ele diz assim, Senhor, me dá mais uma chance para cumprir aquilo que eu prometi. Senhor, a ti pertence a salvação, aleluia, glória a Deus. E o peixe diz amém. Vamos lá, peixe. O problema é que quando a chance se apresenta, a gente cumpre
com essa chance de modo protocolar. A gente faz as coisas sem amor, a gente faz as coisas sem paixão, divorciado da alegria e sem a intencionalidade de evidenciar a graça de Deus. E é por isso que você encontra tanta gente orando por missões, mas não faz missão. Aí diz assim, não, mas eu estou orando pelo missionário que está na África. Tá, ok, você está orando pelo missionário que está na África. Mas isso não incomoda o seu coração fazer missão aqui em Brasília? Não, pastor, porque eu estou orando pela igreja perseguida na Coreia do Norte. Ok? E à medida que você ora, você não chora, você não fica constrangido em viver num país aberto e você pode andar com a Bíblia no meio da rua e pregar o Evangelho. Eu achei interessante uma coisa, a gente fica assustado com algumas coisas. Mas eu fui dar vacina nas meninas há uns 15 dias atrás no postinho, e cheguei no postinho, um senhor muito caricato. Tem uns caras assim que andam com Deus, são uns caras meio doidos, né? Eu já fui um doido assim, então eu meio que respeito, mas eu tenho meio medo desses caras, né? Eu cheguei com a Liege no colo, o bicho olhou para mim e falou assim, que eu vou te falar uma coisa. Eu falei, aleluia! Oh, é hoje. E o cara falou assim, essa menina vai te dar muita alegria. E eu falei, glória a Deus, São Liege. Aí ele falou um negócio de CD. Não, porque essa menina vai ter um CD. Eu falei, vai virar cantora. Não é? E aí foi muito engraçado, passaram uns 2 dias, eu estava passando aqui na Avenida do Contorno, aqui do Guará, e parei no semáforo, e quem que eu vejo atravessando a rua? O indivíduo. Como é que ele estava vestido todo de branco, com um negócio aqui assim, e sem brincadeira, ele parou de um lado da passarela, fez continência assim, ó, e começou a marchar. Eu falei, rapaz, esse cara vai para a guerra e vai arrombar o inferno, é agora. Eu quero estar junto com esse cara, quando é que eu paro o carro para dar uma de louco igual esse cara? Pode falar o que você quiser do cara. Pode falar que ele é um louco, que ele é um religioso. Mas se tem uma coisa que ele sabe quem ele é. Ele não está nem um pouco preocupado com o que vão dizer dele. Porque ele tem a plena convicção no coração dele de que ele está servindo a um Deus que é vivo e que está dizendo para ele falar as coisas. Eu não sei se é com coerência, com conteúdo bíblico, isso é uma outra discussão. Outra discussão. Mas é por isso que tem tanta gente que fala que ora por missão, mas nos constrange o seu coração a fazer missão onde você está, a evidenciar o reino de Deus onde você está. E aí se você diz assim, eu vou orar pelos missionários, mas você não faz a sua parte, então você não entendeu absolutamente nada. E aí quem vai orar por você vai ser eu, para que apareça um grande peixe, para te levar para um lugar de confinamento e para você voltar a sua face para a face do Deus eterno, para que você possa entender que a oração não é um ato protocolar religioso vazio, mas a oração é um lugar onde você ouve a Deus, e à medida que você ouve, você vai até o coração das pessoas com quem você vive. E quem sabe lá no ventre do seu peixinho, você ore, não como Jonas, que orou, mas não mudou absolutamente nenhuma intenção no seu coração em relação aos ninivitas. Mas quem sabe, você dentro do seu peixe, você não venha orar para se afastar um pouquinho de você mesmo, e cumprir com a missão de Deus, despindo-se de você e encontrando o coração sangrando daquele com quem você vive. Quem sabe a gente nós aprendemos a orar assim, agora. Então eu quero te convidar a orar comigo, dentro do nosso peixe, para que Deus nos ajude a cumprir com a missão dele. E que essa oração nos faça mais ouvir mais de Deus, para falar dele, para quem quer que seja. Vamos ficar em pé?
Então vamos orar. Amém? Amém? Lembre-se, antes de falar, aprenda a ouvir o Deus eterno. Esse foi um pequeno exercício, rápido, para a gente poder conectar o nosso coração não apenas em Deus, mas com o nosso próximo.